Amigos, aqui estão as mais excitantes descobertas: Sodoma e Gomorra, a Arca de Noé, a travessia do Mar Vermelho, Monte Sinai e a Arca do Concerto, tudo recentemente descoberto por Ron White, servo fiel de Deus que trabalhou nesses tesouros por 22 anos. Amigos, aqui estamos vivendo em um tempo especial, o tempo do fim, mas Deus está preparando um espetáculo simples para mostrar ao mundo qual é a verdade dele. O mundo tem seguido falsas convicções e necessita de informações que o levem de volta à verdade. O mundo rejeita a pesquisa, a ideia de julgamento no dilúvio, na travessia do Mar Vermelho, quando os ímpios foram destruídos e o povo de Deus foi salvo, e no Monte Sinai, onde foram dados os 10 mandamentos postos dentro da Arca do Concerto. A mesma lei pela qual você e eu um dia seremos julgados, mas com o Espírito Santo você e eu podemos ser vitoriosos. Amigo, espero que você desfrute as revelações do tesouro de Deus. Sodoma e Gomorra. Ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ló e sua esposa e as 2 filhas fugiram da destruição terrível de Sodoma. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu com enxofre e destruiu a todos. Os homens foram castigados por Deus em um divino julgamento pelo fogo. Intenso calor consumiu as ímpias cidades e seus habitantes. Mas a esposa de Ló olhou para trás para sua amada Sodoma, violando a orientação dos anjos, e foi transformada em uma estátua de sal. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as, transformando tudo em cinzas, pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. Este é um exemplo visível que é mencionado aqui. A Bíblia nos fala que as cidades estavam na planície do Jordão. A área que cerca o Mar Morto fora uma área muito bonita e luxuriante, a 400 metros abaixo do nível do mar. Este é o ponto mais baixo da terra, uma região muito quente e desolada, que foi amaldiçoada por Deus por causa dos pecados de seus habitantes. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma: soberba, fartura de pão, mas nunca fortaleceu a mão do pobre, do necessitado. Também se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim. Flávio Joséfos, historiador judeu do 1º século, nos fala: ainda há restos daquele fogo divino, e os rastros das 5 cidades ainda são vistos. Há um pensamento popular de que as cidades foram depois cobertas pelas águas do Mar Morto, mas se Joséfos podia ver a cidade em seus dias, então nós deveríamos também podê-las ver, uma vez que o nível das águas tem baixado desde os seus dias. Foi o termo dos cananeus desde Sidom em direção a Gerar até Gaza, e daí em direção a Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim até Laza, diz a Bíblia. A descrição bíblica nos diz que as cidades estavam espalhadas, formando uma linha ao longo da fronteira dos cananeus, não agrupadas em uma área como alguns podem pensar. Dirigindo ao longo da rodovia litoral do Mar Morto em Israel, qualquer um pode ver as estranhas formações de uma cor mais clara que o terreno circunvizinho. Estas são as pálidas cidades destruídas pela ira de Deus. Estas cidades foram consumidas por intensas chamas, um calor sobrenatural que foi enviado pela mão de Deus. Hoje as cidades são cinzas, essa cor mais clara que o terreno e que as montanhas ao redor. Como mencionado na Bíblia, esta é uma área desolada onde nada se cultiva. Inspecionando formações de perto, podemos ver estruturas que contêm elementos artificiais, como os ângulos de 90 graus. Embora os edifícios fossem consumidos pelo fogo, a cinza restante nessas cidades é constituída de um material mais pesado devido à inclusão de enxofre, e ainda retém algumas das formas originais de estruturas artificiais. Esta impressionante estrutura se salienta como uma formação singular com 4 lados, cercados por um fosso profundo.
Nós nos colocamos mais próximo para inspecionar as características incomuns aos lados da formação. Ao lado da estrutura, este padrão arredondado diferente de qualquer tipo de pedra sedimentar ou solos que conteriam normalmente camadas horizontais. Estas apresentações arredondadas também são vistas em outras formações de cinzas nas cidades. Esta é uma evidência de calor extremo, até 3.300 graus centígrados, onde ionização térmica acontece quando os elétrons se atraem e se repelem, formando essas estruturas arredondadas em comuns. Nos dias de Ló, esta área foi um caldeirão de redemoinho de morte e destruição vindo da parte de Deus dos céus. Podem ser vistas coisas estranhas aqui, como essas camadas frágeis de material que se desintegram quando são tocadas pelos dedos. Os edifícios de pedra calcária nas cidades de Sodoma e Gomorra foram totalmente transformados em cinzas pelo fogo consumidor de Deus. A evidência dessa destruição é revelada nas formações brancas e estranhas de gesso na área, incluindo formas incomuns de giz, material que não é achado em outras partes do país. Também podem ser vistas camadas de material na cor branca, incluindo gesso e cinzas. No tempo de Elias, no Monte Carmelo, Deus enviou um fogo superaquecido do céu e consumiu o altar de pedra e sacrifício, transformando tudo em cinzas. E então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Também nos é dito, porque o Senhor vosso Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Quando Deus envia um fogo consumidor, as pedras se transformam em cinzas. No perímetro dessa cidade pode ser visto esta esfinge surpreendente, ainda de pé hoje. Era um símbolo pagão posicionado na extremidade da cidade e pensava-se que protegia os habitantes do perigo. A esfinge permanece só, como uma estrutura singular com uma forma definida. Esta esfinge particular tem uma demarcação óbvia entre sua base e a terra debaixo dela, outro sinal de uma estrutura artificial construída acima da terra. Depois nós veremos outra esfinge. De um nível mais alto, uma seção grande de gesso caiu aqui. Ela claramente exibe as camadas revezadas de cinza branco, que é sulfato de cálcio, cinza escuro, que é carbonato de cálcio. Podes também achar cinzas soltas ou em pó, que está bastante espessa e foi depositada próximo a essas formações. A cinza é composta de carbonato de cálcio e sulfato de cálcio que vem dos edifícios de pedras calcárias e de enxofre misturados durante o fogo. Nessas formações, algum material pode ser retirado facilmente da superfície com um leve toque das mãos. Olhando para as ruas da cidade, podem-se notar formas artificiais que não são achadas em outra natureza. Aqui nós vemos um edifício com lados em ângulos de 90 graus. Do lado oposto, nós podemos ver a mesma estrutura simétrica em ângulos artificiais. Ou seja, não foi feito pela natureza. Nós podemos ver restos de paredes que se estendem para fora em ângulos de 90 graus da estrutura principal. Mais uma vez, outra evidência de construção feita pelo homem e não pela natureza. Aqui nós podemos ver janelas quadradas que são visíveis nas paredes das estruturas e nos dão uma visão do passado. Esquadrinhando a cidade por sinais de habitação anterior, podemos ver no primeiro plano uma torre em desenho cilíndrico posicionada na extremidade da cidade.
As ruínas têm se deteriorado por 3.500 anos, por erosão do vento e da chuva, e ainda assim há aparência aqui de ruas e estruturas artificiais. Aqui no primeiro plano nós temos uma forma cônica descansando em uma área elevada. Numa curta distância vemos outra forma semelhante. Ao cruzarmos a cidade podemos ver uma entrada curvada que exibe uma forma simétrica até mesmo nesses dias atuais. E toda a sua terra é enxofre, sal e abrasamento, de sorte que não será semeada, nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá a Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Mais formas estranhas são achadas nas cidades. Neste caso, temos uma grande quantidade endurecida de material que quebramos, revelando camadas de material previamente aquecido, inclusive cristais de gesso, criados pela combinação de pedra, calcária e enxofre. Por causa do intenso calor, foram derretidos vários objetos nas cidades. Aqui nós temos algum material que ferveu em cima, enquanto o resto da substância se acumulou no fundo, criando uma base sólida. Um achado muito incomum aqui, mas apenas outra formação estranha, não encontrado em outras áreas do país. Aqui é outro exemplo de algum tipo de substância que foi derretida pelo extremo calor que desceu de Deus. No chão nós achamos uma camada incomum de cristais de gesso. Debaixo dos cristais há uma camada de gesso branca e depois cinzas escurecidas, as quais foram criadas pela grande conflagração de calor que consumiu essas cidades pecadoras ao longo do Mar Morto. Uma vez mais nós achamos mais gesso, dessa vez em uma formação circular de cristais que se projetam para fora. E então o Senhor da sua parte fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Enxofre. Nossa primeira amostra foi achada aqui, tendo sido levada para baixo de um local mais alto. Este é o marcador celestial deixado que prova ser realmente os locais de Sodoma e Gomorra. Ron White foi o descobridor original dessas cidades em 89, e ele descreve agora o enxofre encontrado aqui. Sodoma e Gomorra. Bem, em frente de você, veja alguns pontos incomuns. Podemos dizer que é uma camada de cinzas, não é pedra, são cinzas. Agora, podemos ver isto. Agora nos dirigimos para mais perto. E você pode ver que há um tipo de estrutura em forma singular. Agora, o que achamos quando nos aproximamos mais é que há enxofre dentro de cada uma dessas estruturas. Isto está na maioria delas. Neste aqui, nós podemos até tirar um pouco, uma porção de enxofre e colocamos na nossa sacola de amostras, e as que não têm enxofre apresentam um centro muito escuro onde houve calor. Agora vamos ver este aqui que tem um pouco de enxofre. Você pode ver o enxofre e... Bem, vamos guardar essa amostra na mochila também. Eu começo usando uma faca que não está muito afiada. Ok, aqui está. E nós colecionamos um pouco mais. Ela tem um cheiro e sabor de enxofre.
gosto de enxofre. A Bíblia nos fala que choveu fogo e enxofre nas cidades de Sodoma e Gomorra. Agora, o que você vê em frente aqui são os resultados de pedaços de enxofre ardente de tamanhos grandes e também pequenos que se chocaram. E o que nós achamos aqui é que Deus fez chover enxofre ardente nessa cidade. E chuva é uma descrição perfeita disso. Isso caiu aqui no mesmo padrão que a chuva cai, e o calor acumulativo disso sobre as cidades fez tudo ficar em chamas. Pode-se ver que todo o material aqui, metal, pedra e obviamente as pessoas, se queimou. E este enxofre queimando continuamente vitrificou o material quando tudo foi queimado ao redor e consumiu o oxigênio que existia. E então, obviamente, se sufocou e em cada uma das pequenas partes, essas cápsulas pequenininhas, cristalinas, que é um pedaço grosso de enxofre. E há milhões destes nestas cinzas que temos aqui. Agora aqui estão alguns que nós quebramos, você pode ver o enxofre dentro. E outros que nós deixamos intactos, mas há milhões destes aqui. Assim, isto realmente mostra que Deus enviou fogo e enxofre sobre essas cidades. Um pedaço de enxofre das cidades foi queimado e esse enxofre ardente produziu uma chama azul, bonita à noite. Um aroma muito forte de enxofre encheu o ar e era muito forte se alguém respirasse diretamente a fumaça. Explorando mais as cidades, mais enxofre foi achado, de várias formas e tamanhos. Várias amostras foram levadas para áreas mais baixas e foram acrescentadas à nossa coleção. Este enxofre é da forma monoclínica, enxofre branco que foi queimado ou cozido a uma temperatura muito alta. É bastante diferente de enxofre natural, que é formado em outras áreas geotermais da Terra. Elas foram levadas para um laboratório para serem analisadas. Cada amostra foi cuidadosamente separada e preparada para o teste, com a porção exterior posta de lado. Em seguida, as amostras foram secadas e colocadas em um britador de pedra. Depois foram prensadas sobre um disco e então foram colocadas em uma máquina para um semi-quantitativo, ou seja, uma análise de radiografia. Cada amostra foi transportada individualmente para a câmara de prova para análise. E os resultados foram totalmente surpreendentes. E amostras eram 98% puro enxofre, ao contrário de qualquer outro enxofre encontrado na Terra. Este enxofre puro e cozido é o marcador celestial que foi deixado para trás para mostrar ao mundo que Deus, sem dúvida, destruiu sob suas ordens essas cidades pecadoras. Os críticos têm dito que o enxofre é de atividade vulcânica, mas esse tipo de enxofre rombônico é somente 40% de enxofre e é de uma forma cristalina, diferente do branco compactado na forma monoclínica que é achada nas cidades de cinzas hoje. Aqui é um pedaço redondo de enxofre embutido em uma seção de cinzas. Outra porção de cinzas contém um pedaço de enxofre que apresenta um anel queimado também, cercando o enxofre não queimado por dentro.
Este montículo de material tem uma cobertura que facilmente pode se tirar fora, revelando a pepita redonda de enxofre dentro. Ao contemplarmos a extremidade sul do Mar Morto, podemos ver a península de El-Lisan, no Jordão. Aparentemente, a cidade de Gomorra estendia por esta península nos dias de Ló. Podem ser vistas as mesmas formações brancas nesta área. São vistas formações claras, inclusive paredes que se estendem para fora a um ângulo de 90 graus. Nós também podemos ver aglomerações de gesso espalhadas no chão, como este aqui. Enxofre também é achado nessa área. Inacreditavelmente, uma igreja da era bizantina foi construída aqui, como vista nesse sinal, construída aqui porque a área era conhecida por sua significação bíblica. Atrás de Gomorra, nós podemos ver estruturas de adoração construídas sobre uma acrópole ou em lugar alto. São vistos uma figura e um zigurate que, aqui lado a lado, muito igual ao que nós vemos no Egito e em Giza, com a esfinge e as pirâmides construídas próximas, uma da outra, bem juntas. Enquanto inspecionava Gomorra, outros visitantes chegaram para ver as formações estranhas. A esfinge é feita de um material mais branco que as cinzas ao seu redor. Talvez foram construídas de componentes mais caros e dedicados aos deuses pagãos daquela época. A esfinge representou um deus de proteção, mas até mesmo ela foi consumida pelas chamas de fogo e enxofre. Tem um comprimento aproximadamente de 9 metros e é bastante impressionante, tanto em sua forma como em tamanho. Próximo está o zigurate, simétrico em forma e também composto de material branco especial. Aqui nós podemos ver um zigurate que se levanta próximo a uma torre simétrica. Logo, nós podemos ver uma porta curvada entre dois pilares e, uma vez mais, outra porta curvada. Ao cruzarmos a cidade, observamos uma formação branca elevada ao longe. Ao nos aproximarmos mais das formações, podemos ver que tem um aspecto de um zigurate. Há, na verdade, 2 zigurates nessa acrópole elevada. Quando nos aproximamos de um dos zigurates, nossa equipe achou amostras perfeitas de enxofre esfriado, formando uma concha dura cristalina ao redor do enxofre não queimado que ficou escondido dentro. No lado de fora do zigurate, nós localizamos um pedaço de enxofre fundido no lado da formação. Veja, usando uma faca, ela foi aberta. Em uma borda do zigurate, nós vemos outra amostra de enxofre que foi aberta com uma faca, revelando puro enxofre uma vez mais no interior dela. A evidência mais impressionante é esse fragmento de osso que foi cremado e deixado de alguma alma perdida de Gomorra. A medula óssea dentro está cozida até o ponto de ficar branca. Este é um testemunho comovente do poder de Deus para destruir os que rejeitam o Espírito Santo. Estamos nós de acordo com a vontade de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie em obediência, ou fazemos parte dos rebeldes e perdidos de Gomorra? Há um evento futuro mencionado em Apocalipse, mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que arde. Esta é a segunda morte.
Pois eis aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará. A superfície da terra será como um lago de fogo, com todos os impenitentes sendo consumidos por fogo e enxofre, da mesma maneira que foram destruídos Sodoma e Gomorra. Amigo, só há um meio de escapar das chamas da punição, da segunda morte, e esse meio se chama Jesus Cristo. Pedirá a você que Ele controle hoje sua vida